virado para a exportação, para a produção de etanol. É isso que esses agricultores vêm cá fazer e que estão a pensar e que dizem lá no Brasil. Então, é sempre muito arriscado. Eu lembro que a gente já teve um projeto de 400 mil hectares de Niassa Delgado. Já tivemos o Val do Zambeze. E esses grandes empreendimentos todos afundaram-se porquê? Porque nós não tivemos capacidade de gestão. Nem capacidade de organização. Será que temos agora? Não temos. Será que se é uma coisa boa um país como o nosso deficitário em mais de não sei quantos milhões de toneladas de cereais e de comida plantar produtos agrícolas para exportação e para a produção de etanol? Será que é uma boa medida nós usarmos, porque isso vai precisar de muita água, o terreno vai ser sobreutilizado com certeza, porque a agricultura intensiva de alto rendimento. Portanto, será que vamos arriscar isso tudo para daqui a 20 ou 30 anos? Os mercados agrícolas, por exemplo, não funcionarem, e eles vão-se embora e nós ficamos ali com o deserto? Portanto, é preciso pensar nisso. E como é que eu ia dizer, essa estrutura, essa base de argumentação não existe ainda. Nós vamos para uma reunião com as pessoas do ProSavana e perguntamos: o que é que vocês vão lá plantar? Ainda não sabemos, ainda estamos a estudar. Não é possível. Não é possível. Como é que você planifica usar não sei quantos milhões de hectares, não é? E não sabe exatamente o que é que vai acontecer? Não é possível. Há uma falsa ideia, por exemplo, que o ProSavana vai resolver o problema de comida em Moçambique. E mesmo que fosse para produzir tomate, arroz, batata e cebola, nós temos um outro problema, é que o ProSavana vai de acordo com as políticas do Banco Mundial. Ou seja, não é produção para pobres, é produção para exportar. E quem vai produzir, o camponês não terá dinheiro para comprar o que o ProSavana vai produzir. Neste âmbito, o que é que tem feito a Livanimo? Tem trabalhado com camponeses, por exemplo, ou o NAC? Não, nós vamos começar em janeiro deste ano a trabalhar sobre isso. Até agora temos investigado o que é que o ProSavana está a fazer. Vamos trabalhar com o NAC, com certeza. Estamos muito bem e temos visão muito convergente sobre estes assuntos. Vamos trabalhar. O que nos interessa seguir agora é desmistificar um pouco o conceito do ProSavana que está a ser vendido para baixo. Portanto, interessa desmistificar isso. Interessa proceder, ou seja, participar nas discussões, na preparação do projeto. Porque, por outro lado, se o projeto pode ser tornado sustentável. O projeto ProSavana pode ser tornado sustentável, não nos números megalómanos, mas pode ser tornado sustentável e pode constituir alguma mais-valia para Moçambique. Porque não vale a pena. Nós agora vamos às comunidades e dizemos: olha, vem para aqui estes senhores, querem fazer isto, querem fazer isto, querem fazer isto. E amanhã esses senhores vão lá e dizem: não é bem isso que a gente quer fazer aquilo. Portanto, neste momento nós temos que ter a certeza do que é que se vai passar. Qual é a base que eles têm para o investimento. Porquê, por exemplo, que o Japão faz parte? Não é? Porquê que o Japão faz parte de uma coisa dessas? Porque precisa de alguma coisa. E alguma coisa vai para o Japão. E o que é que vai para o Japão? Temos que ver. Portanto, vamos trabalhar a esse nível e com certeza que vamos trabalhar com o NAC e com outras organizações. E a partir de janeiro deste ano, contamos ter uma presença lá no local para começar a articular melhor toda esta problemática. Porque essa pergunta infere uma outra. Será que nós estamos contra este tipo de megaprojetos? Será que as organizações da sociedade civil estão contra este tipo de megaprojetos? E eu digo, estamos sim. Não contra o megaprojeto em si, mas a forma como eles são organizados, como o investimento é feito, como as facilidades são garantidas, como a falta de transparência é corrente em todas, e depois como a forma como os lucros são distribuídos. Estamos. Não contra o facto de irmos explorar carvão, contra o facto de irmos explorar gás,
contra o facto de termos mega produção agrícola, as florestas também. Não, o problema não está aí. O problema é a forma como isto tudo está a ser feito. O segundo grande problema, desculpa, que a Livaninho tem quanto a isto, é que estes megaprojetos, estes grandíssimos investimentos, não estão a resolver o problema do país. E o problema do país qual é? A riqueza não está a chegar às pessoas. O dinheiro não está a chegar às pessoas. As pessoas não estão a melhorar a sua vida. Porquê? Essencialmente porque o grande fator de distribuição de riqueza, que é o trabalho, o salário, não existe. Nós temos uma taxa de 27% de desempregados, especialmente a nível urbano. Saem todos os anos 300 mil pessoas para o mercado do trabalho que não encontram emprego. E não se pode resolver nenhum problema ambiental, nenhum problema, sem se olhar para este grande problema. É preciso que a estrutura da economia do país seja alavancada para os problemas dos moçambicanos e não para as questões dos megaprojetos. Dou-lhe um exemplo. Vão construir uma linha de comboio de Moatize até Nampula. Por causa das pessoas? Por causa do país? Não, por causa do carvão. Então, e nós vamos apanhar a boleia dessa linha para depois enfiar lá os nossos interesses e talvez tirarmos algum partido dela. Tem que ser ao contrário. O interesse do país tem que estar primeiro. E depois do interesse do país vai seguir essa questão desses megaprojetos. E isso não está a ser feito. Nós, e como eu digo muitas vezes, nós estamos a ter crescimentos da ordem dos 7%. Sim. Mas crescimento, um hotel novo em Tete que foi inaugurado ontem e mais não sei o quê, isso não fica desenvolvimento do país. Não significa que o país está a desenvolver, não significa que o nosso sistema de educação melhorou, não significa que o nosso sistema de saúde melhorou, não significa que o nosso sistema de justiça melhorou, não significa que as condições sociais das pessoas no seu geral melhoraram, não. Elas continuam pobres, desempregadas e cada vez mais a ver degradar o seu nível de vida. Portanto, faria muito mais sentido nós termos uma política muito intensa e muito pensada sobre a criação de micro, pequena e média empresa. Seria muito mais interessante para nós revermos o nosso sistema de educação, para começarmos a ter pessoas que saiam das escolas para trabalhar e não para ir mandar-nos trabalho. Seria muito mais interessante para nós que o sistema de justiça tivesse mais condições, melhorasse a polícia, etc, etc. E isso é que seria desenvolvimento. O desenvolvimento são as pessoas, não são as coisas. Nós temos tribunais muito bonitos, mas toda a gente sabe como é que a justiça está. Então, para mim, eu acho que é um erro estratégico, é um erro de visão, investir tão ferozmente em megaprojetos a esta velocidade, ainda por cima, sem derramar essa riqueza à volta para as pessoas através da criação de emprego, de políticas de comercialização. Porque esse é um outro problema. Nós, por exemplo, não temos mercado interno. No outro dia falava-se o gás, vamos ter gás, milhões de toneladas de gás, o que é que vamos fazer ao gás? E alguém dizia assim, vai ser difícil o investimento, porque nós não temos mercado interno para um investimento de não sei quantos mil milhões de dólares. Portanto, mais uma vez o gás vai-nos passar ao lado, como já está a passar, porque supostamente não há mercado interno. Por exemplo, a zona centro-norte do país é excedentária em cereais. Produz milho muito mais do que aquilo que consome. Mas vende para dentro, não vende para sul. Porquê? Porque não há política de comercialização, não há um sistema de comercialização. E a gente sabe disso há 10 anos. E tudo continua na mesma. As vias de comunicação são caras, são poucas, é difícil. E o que é que fazemos para aliviar isso? Nada. Portanto, o que nós estamos a ver em termos de crescimento económico é para servir a atividades dos megaprojetos, não é para servir as prioridades do país. Quando se fala, por exemplo, numa hidroelétrica de Pandongo, é para quê? Para vender à África do Sul. Então, e nós continuamos com 12% do território eletrificado.
Quando é que investimos em nós? Porquê que fomos gastar 900 milhões de dólares a comprar Cabora Bassa? Quer dizer, isso é o preço oficial, sabe-se lá depois o que vem atrás. Se não temos ainda uma linha norte-sul que traga a energia, uma chamada espinha dorsal, que traga a energia aqui para baixo, o que é que era mais prioritário? Agora passa, faz 2 milhões de dólares dia de receita. Sim, mas tem custos. Não, 2 milhões de dólares dia. Faz 2 milhões de dólares por dia. a vender energia. Yeah. Sim, quando pagam. Mas se desses 2 milhões descontares aquilo que a gente paga todos os dias à África Sul pela energia que o meu puto recebe, vais ver que as contas vão ficar mais ou menos equilibradas. Agora, mas neste momento só temos 12% do nosso território eletrificado. Falta 70, 80 e tal. Agora, quando é que nós pegamos naquilo que é nosso, estruturamos a nossa economia, estruturamos o nosso país, alavancamos o nosso crescimento com isso, o nosso crescimento interno? Não podemos continuar. Eu lembro quando foi da independência, a política na altura era que os portugueses criaram estes corredores para servir os brancos do interior e esqueceram-se de desenvolver o país de norte para sul. Nós não mudamos esse paradigma até hoje. Nós continuamos a trabalhar do Oriente para o Ocidente, assim, na horizontal. Na vertical até hoje não fizemos nada. O contributo dos megaprojetos, me entender, da Livaninho para o país é nulo. É pouco. É curto. Agora já se está a negociar as taxas, já se está a negociar mais ou menos algumas coisas e creio que agora vão começar a ter algum peso. Mas estudos feitos há um ano atrás, portanto, diziam que os megaprojetos contribuíam com 3% do orçamento de Estado. Depois, se for a ver, em termos de criação de emprego, basta fazer uma conta simples. Por exemplo, as areias pesadas de Moma é um investimento de 685 milhões de dólares. Tem 600 trabalhadores. Portanto, $1 milhão por trabalhador. O posto de trabalho. Com $1 milhão investidos na economia real, criavam-se 200, 300, 400 postos de trabalho. Agora vamos olhar para a lixeira do Leme. Eu sei que uma das grandes lutas da Livaningo é em relação à lixeira do Leme. O que é que tem sido feito pelo município neste sentido? Bom, a lixeira do Leme é um processo que para nós começa em 90 e tal. Quando a história da fábrica de cimentos se resolveu, nós íamos desmobilizar, não é? Pronto, olha, já resolvemos o problema, este já está. Cada um volta para os seus sítios e vamos continuar tudo na mesma. As populações que tinham estado connosco diziam, não, isto agora não é ir embora, nós temos muitos problemas aqui para resolver. E precisamos de ajuda e queremos participar na resolução. Então, a primeira questão era a lixeira do Leme, que surgiu. A lixeira do Leme, portanto, era uma lixeira que foi criada à volta de 1975. A lixeira anterior era em frente à Praça de Touros, não sei se se lembra, onde está agora uma bomba de gasolina. Era aí a lixeira. Portanto, aquilo teve o seu ciclo de vida, foi fechado e foi aberta esta do Leme, que tinha 25 anos de vida. Portanto, já devia ter acabado para aí há 10 anos. Naquela altura, naquela zona, como é lógico, não havia muita gente a morar. Mas com o fluxo das pessoas da cidade, ela foi sendo cercada por pessoas e chegou a uma altura que não há possibilidade de convivência. Se a lixeira fosse uma coisa organizada, se fosse bem tratada, ainda se poderia minimizar o problema. Mas aquilo é uma rebaldaria que ninguém se entende. Portanto, além de atrair marginais e ter uma data de problemas, quer dizer, cria um inferno para aquela gente que mora ali à volta e dá sérios problemas de saúde. Moscas, fumos, etc, etc. Então, começou-se a pedir para se retirar a lixeira do Leme há mais de 10 anos. E nessa altura começaram-se a fazer os primeiros estudos. Ainda o presidente do Conselho Municipal da Matola era o Carlos Tempo. E foram feitos os estudos por uma empresa que, se não me engano, se chamava CIN. E foi identificado 3 locais, a gente participou.
e por fim foi escolhido o sítio onde está hoje, que é Macamé. A partir daí as coisas foram aos trancos e arrancos, assim para cima e para baixo, para cima e para baixo. E lembro-me que no consulado do presidente Comicho foi feito um grande esforço pelo município de Maputo para transferir, para acabar de vez com o problema e começar a construir aqui.